Fort Knox, uma das instalações mais seguras do mundo, conhecida por abrigar o tesouro mais precioso da América. Mas, e se eu te disser que tudo o que você acredita sobre Fort Knox é uma mentira? E se o ouro que deveria estar lá, simplesmente, desapareceu? Prepare-se, porque a verdade pode ser mais chocante do que qualquer teoria conspiratória que você já ouviu. Desde 1937, Fort Knox é oficialmente a Casa das Reservas de Ouro dos Estados Unidos, um símbolo de segurança e estabilidade financeira. As imponentes muralhas de concreto, cercadas por cercas eletrificadas e guardadas por forças armadas, supostamente protegem um dos maiores tesouros do mundo. Mas, apesar de toda essa segurança ostensiva, existe uma pergunta que nunca foi respondida com clareza: o ouro ainda está lá? A última vez que uma auditoria pública significativa foi realizada em Fort Knox foi em 1953, e mesmo naquela época, a inspeção foi, no mínimo, superficial. Apenas uma pequena parte do ouro foi examinada e, desde então, o governo dos Estados Unidos tem mantido um silêncio absoluto sobre o que há dentro das muralhas da fortaleza. Não há transparência, não há auditorias regulares, e o acesso ao local é restrito a um grupo seleto de autoridades. Mas por que tanto segredo? As teorias conspiratórias são muitas, mas todas convergem em uma mesma ideia: algo está muito errado em Fort Knox. Uma das teorias mais persistentes é que o ouro foi vendido ou emprestado para financiar operações secretas, tanto durante a Segunda Guerra Mundial quanto nos anos que se seguiram. Os Estados Unidos emergiram da guerra como uma superpotência, mas isso teve um custo altíssimo. Muitos acreditam que parte do ouro de Fort Knox foi vendido em segredo para sustentar a máquina de guerra americana e financiar projetos clandestinos, como o controverso Projeto Manhattan, que levou à criação da bomba atômica. Se isso for verdade, o governo poderia estar escondendo o fato de que o Tesouro Nacional foi dilapidado em nome da segurança global. Outra teoria que ganha força sugere que o ouro foi transferido para outras nações como parte de acordos secretos durante a Guerra Fria. Nos anos 1970, a economia dos Estados Unidos enfrentou uma grande crise, culminando na decisão do presidente Richard Nixon de encerrar o padrão ouro, desvinculando o dólar da conversão direta em ouro. Alguns acreditam que, para evitar um colapso econômico total, o governo dos Estados Unidos trocou o ouro por promessas políticas e acordos financeiros com outras potências, como China e Rússia. Essa teoria sugere que Fort Knox é uma casca vazia, mantida apenas para manter a aparência de força e estabilidade. Mas a teoria mais radical, e possivelmente a mais perturbadora, é que o ouro nunca esteve lá. Segundo essa linha de pensamento, Fort Knox foi construído como uma fachada, um símbolo de poder projetado para garantir a confiança pública e internacional no dólar americano. Se essa teoria for verdadeira, significaria que toda a economia mundial, que depende da força do dólar, foi construída sobre uma ilusão cuidadosamente orquestrada. O impacto disso seria incalculável, a confiança no sistema financeiro global seria abalada, e as repercussões econômicas seriam catastróficas. Imagine o impacto global se essa verdade viesse à tona. A queda do dólar, a desestabilização de mercados, a crise de confiança que se espalharia como um incêndio por todo o mundo financeiro. Seria o início de uma nova era, uma era de incertezas, onde o valor das moedas seria questionado e o próprio conceito de riqueza estaria em jogo. Vamos mergulhar mais fundo nessas teorias. Primeiramente, a ideia de que o ouro foi vendido para financiar operações secretas. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos enfrentaram a necessidade de se afirmar como a superpotência dominante em um mundo em recuperação. Projetos como Manhattan, que deu origem à bomba atômica, e a expansão militar durante a Guerra Fria exigiram recursos financeiros massivos. O ouro de Fort Knox, portanto, seria um ativo valioso para financiar essas operações sem levantar suspeitas. Documentos antigos e relatos de insiders sugerem que quantidades significativas de ouro foram vendidas ou penhoradas em troca de dinheiro para financiar essas iniciativas. E se isso for verdade, o que restou das reservas? Outra teoria aponta para a década de 1970, quando a crise do petróleo e a inflação ameaçavam colapsar a economia dos Estados Unidos.
Naquele momento, o presidente Nixon tomou a decisão histórica de romper o vínculo entre o dólar e o ouro, essencialmente permitindo que o dólar fosse apoiado apenas pela confiança do governo. Mas e se, por trás dessa decisão, houvesse mais do que uma simples estratégia econômica? E se grandes quantidades de ouro tivessem sido trocadas secretamente com outras nações em troca de apoio financeiro ou geopolítico? Isso explicaria por que, desde então, o governo tem sido tão relutante em permitir auditorias ou inspeções independentes de Fort Knox. A verdade sobre Fort Knox permanece envolta em mistério. O silêncio do governo e a falta de transparência apenas alimentam as suspeitas de que algo muito maior está sendo escondido. Mas a pergunta que devemos fazer é: se o ouro não está em Fort Knox, onde ele está? E o que isso significa para o futuro da economia mundial? Se essas teorias são verdadeiras, estamos diante de um cenário em que a segurança financeira de bilhões de pessoas está em risco. A ideia de que Fort Knox, o símbolo de poder e riqueza, pode ser uma farsa, levanta questões profundas sobre a legitimidade de todo o sistema financeiro global. Se o ouro de Fort Knox não está lá, o que mais pode estar oculto sob camadas de segredos e mentiras? Mas essa não é a única conspiração que merece nossa atenção. Se você achou essa história intrigante, espere até descobrir a verdade por trás do POX, uma ameaça emergente que muitos ainda subestimam, mas que está crescendo em importância e gravidade. No nosso vídeo anterior, exploramos a fundo essa questão, revelando detalhes que a mídia tradicional não está cobrindo. Não perca, porque estar bem informado pode ser a diferença